Olá pessoal, mais um quadro da Quinta Parapsique Evolutiva, e nesse vídeo eu vou falar sobre a escrita crítica divertida, ou seja, estou vendo uma série aí, juntamente com a minha parceira evolutiva, uma série inglesa, onde existe uma personagem ali que acaba fazendo escritas críticas divertidas para divertir a corte, digamos assim, a realeza, a monarquia inglesa. Então, no século XIX eu fazia justamente isso. Meus folhetinhos, o que eu escrevia era famosíssimo, né? Tinham contos. E como que eu tenho quase certeza, na verdade 100% de certeza de que eu fui tal escritor? Analisando as minhas características de personalidade e também ao entrar em contato com o paradigma consciencial, com a Conscienciologia em 2008, eu comecei a enviar perguntas com muita digamos, com muita. Eu sempre procuro a palavra certa para ser falada, isso aí tem a ver com o escritor também, com muita volúpia, digamos assim, com muita motivação, com muita satisfação, porque ao me deparar, né, com as ideias da Conscienciologia, eu acabei fazendo download, né, dessas ideias que eu já tinha aprendido no extrafísico por ser intermissivista. Então, acabei recuperando essas ideias ao revê-las aqui no intrafísico. Isso chama-se recuperação de cons. Cons são unidades de lucidez. Então, voltando ao tema, para não fugir, a escrita é algo que eu tenho facilidade. E a questão da crítica também. Eu sempre fui muito crítico. Então, essas duas características me chamaram a atenção em determinada personalidade lá atrás. Eu fui pesquisar, fui analisar, o temperamento bate, e ao enviar perguntas para o professor Valdo, e principalmente em determinada tertúlia, um cidadão que é bem influente na Consecutivos, que é a instituição responsável, instituição da Conscienciologia, né, que eles chamam de instituição conscienciocêntrica, responsável por estudar vidas em série, né, série existenciais, que é muito mais técnico, né, o que nós chamamos, que o pessoal comumente chama de reencarnação, nós chamamos de série existenciais, série X, esse novo neologismo. Então, justamente numa tertúlia lá, ele citou um filme e me veio o insight que eu queria tipo uma confirmação, me veio o insight que aquela personalidade que eu achava que realmente eu tinha sido aparecia naquele filme. O filme é até relacionado à série de existências, mas eu jamais imaginava que falaria lá. E determinado tempo do filme, em segundos, no prazo ali de 30 segundos, realmente é falado essa personalidade que eu estudo, né? A possibilidade de ter sido ela. E hoje eu não tenho mais dúvida. Então, esse parafenômeno foi o que chancelou, mas existem outros que eu estou escrevendo a respeito disso, mas o tema do vídeo é sobre essa questão, né, de escrever de forma crítica e ainda entreter, né, as pessoas, divertir, porque na época não tinha muito o que se fazer, não tinha internet, digamos assim, não tinha televisão, então o pessoal se divertia mais lendo, e esses folhetins falavam os folhetins falavam sobre as coisas que aconteciam no dia a dia, né? Fofocas, e não só fofocas, mas críticas sociais com um tom às vezes humorístico. Então vale essa observação. Estou gostando bastante dessa série que eu e minha parceira evolutiva estamos assistindo, e ela estava em outra condição na época do que ela está nessa vida agora lá na Inglaterra. Então vale a pena a gente rever essas séries de época, porque é possível até ter retrocognição, vendo as roupas, os detalhes, né, do que acontecia lá no século 17, 16, 18, 19. Então vale a pena aí as pessoas entenderem mais a respeito desses aspectos aí, aspectos conscienciais, né, que todos nós somos seres conscienciais, espirituais, por mais que as pessoas se percam em religiosismos, em materialismos vão, mas nós somos muito mais do que a vã filosofia e como diria aquela frase, se não me falha a memória, do Shakespeare. Então eu percebo que esse processo de escrever, de criar, sempre forma
bem original, tem relação com a minha paragenética, e eu tenho algumas características da genética também que me ajudam, que eu acabei herdando dos meus pais atuais. Então, fazendo esse entrosamento, a pessoa acaba saindo bem aqui na dimensão existencial. Do contrário, muitas pessoas acabam repetindo, né, vidas do que elas faziam em vidas passadas de forma inconsciente, né? Então, o processo de automimese desnecessária, né? Muitas pessoas acabam de forma inconsciente, como eu já disse, fazendo essas repetições. Então, o vídeo é sobre a questão de escrever e entreter as pessoas. Isso é uma função bem interessante. E hoje eu estou com a minha função de escrever e esclarecer de forma mais original, sem repetições desnecessárias. Então, fica aí o recado.